Te queremos ter. Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor, meu povo! Oh, gente linda do meu coração, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Como vocês estão? Povo lindo do meu Instagram, povo lindo do meu Facebook, gente amada do meu YouTube, páginas que nós trabalhamos aqui, né, na propagação do Evangelho. Deus tem feito maravilhas aqui. Já estamos aí mais uma semana iniciando a jornada para o progresso. E hoje pela manhã nós iniciamos um assunto, quem estava aí pela manhã? Escreve aí pra mim. Eu estive pela manhã. Quem viu a live depois? Porque nós vamos continuar o assunto. O assunto que nós vamos falar agora é uma continuação da live às 8 da manhã de hoje, ok? Estamos aqui estudando como aprendendo a ouvir a voz de Deus. Isso aqui é uma síntese do curso Método Prodos versão 3.0, né? Quem estuda comigo 3 meses, a vida não é mais a mesma. É impossível continuar sendo o mesmo depois de conhecimento, de sabedoria e de alinhamento, né? Uma visão alinhada para o propósito identificado. Então nós vamos continuar hoje falando sobre esse assunto. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos aprendendo como ouvir a voz de Deus. E agora, para continuar o assunto, nós vamos falar sobre discernindo as vozes, tá? Se você não viu a live de manhã, você precisa ver, para que você possa ter a compreensão clara do assunto num todo, ok? Então, a live está salva tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Facebook. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. E agora nós vamos concluir esse ensinamento, esse estudo, que é uma síntese, tá? Um resumo do que nós desenvolvemos aqui nos 3 meses de curso. E agora nós vamos continuar falando. E nós vamos falar agora sobre vamos discernir, né? Como ouvir a voz de Deus. Então nós falamos hoje aqui sobre a importância de nós termos a visão clara, né? De como discernir a voz de Deus. E você que não viu essa live ainda, você precisa ver, gente. Você precisa ver, tá muito forte esse ensino, esse estudo, né? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E queria pedir a você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Pode ser? Compartilha aí. Vai ser forte. Nós vamos ter aqui a participação especial de uma aluna que fez a versão 2.0 do método, e ela vai falar para nós aqui a sua experiência, o que foi para ela, o curso Método Prodos. E claro que a versão 3.0 será nova, tá? Assuntos novos, 3.0, né, gente? É outro nível, tá? Porque o propósito é esse, é avançar, é progredir, é sempre mudar de nível. Então vamos lá. Parte 2 do nosso ensino, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Agora nós vamos concluir esse resumo do curso, falando sobre como aprender a discernir a voz de Deus e as outras vozes. Porque nós falamos aqui que não é apenas a voz de Deus que nós ouvimos muitas vozes. E nós precisamos discernir a voz de Deus e as outras vozes. Quem é que está falando conosco? Eis aí a questão. Então nós usamos o texto base de 2 Samuel, capítulo de número 2, né? Aqui, a partir do versículo de número 1, que a Bíblia nos dá a seguinte informação: sucedeu depois disso que Davi consultou. Ele falou com o Senhor, perguntando: subirei eu a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde eu subirei? E o Senhor disse: sobe para Hebrom. Como discernir a voz de Deus? Gente, isso aqui é muito importante nós falarmos, né? O discernimento é uma das coisas mais importantes na vida cristã, tá? Na vida cristã.
é um alinhamento para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. Nós precisamos discernir quem está falando conosco. Então, essa live começou hoje às 8 da manhã. Terminando essa daqui, para você ter uma visão clara do assunto e uma compreensão muito mais detalhada, você veja então a live pela manhã que está salva, tanto no Instagram como no Facebook e também no YouTube, tá bom? Então vamos lá. É necessário ouvir a Deus com entendimento, sem permitir que vozes de terceiros façam ruídos na comunicação. No exercício da escuta é necessário pôr as palavras à prova, como está escrito em Jó, capítulo 34, versículo 3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então, nós falamos aqui essa manhã sobre desenvolver a mente do espírito, a visão do espírito, a audição do espírito, né? O corpo do espírito. Então, o ouvido, ele precisa colocar à prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então, nós sabemos que há muitas vozes no nosso interior e outras que vêm do exterior, não é? E não é uma tarefa fácil discerni-las. Quando nós escutamos a voz de Deus, nós precisamos ter os ouvidos espirituais desenvolvidos. Nós veremos como pôr à prova, então, as palavras, certo? Vamos lá. Procurando distinguir se uma palavra vem de Deus, é isso que eu quero pensar com você aqui. O que eu estou ouvindo vem de Deus, é do nosso próprio coração, se é a voz de um amigo ou se é a voz do diabo. São vozes que falam conosco. Então, nosso desafio é discernir quando é Deus falando, quando é o nosso próprio coração, a nossa própria vontade, quando é a voz de terceiro, né? A voz de um amigo, a voz de alguém que quer nos aconselhar, e quando é a voz do diabo. Então vamos pensar, a voz de Deus. Ele se direciona para um cumprimento dos propósitos, né, que ele tem em nossas vidas. Nós vamos pensar sobre isso, tá? Todas as vezes que Deus fala conosco, é para que nós venhamos viver o cumprimento desse propósito. Deus quer revelar o seu propósito. Então o que ele vai falar? Ele vai falar segundo ao propósito que ele tem para com a minha vida. Então a verdade divina das Escrituras se aplica às questões do cotidiano e é comunicada pelo Espírito ao nosso coração. Nós falamos aqui de manhã, né? Como ter o coração em harmonia com a razão para discernir quando é Deus falando comigo. Depois você veja essa live. Então, concluindo aqui esse resumo, nessa síntese, nós precisamos pensar, porque a verdade divina nas Escrituras se aplica às questões do cotidiano e é comunicada pelo Espírito ao nosso coração. Por quê? Porque ela traz paz interior e silencia o barulho das águas agitadas, né? Pelas turbulências do nosso interior. Perceba, a voz de Deus harmoniza a razão com a emoção e faz o racional se aliar ao afetivo e acomodar-se no volitivo, a nossa vontade, no nosso desejo. Então, o nosso desejo, ele se alinha ao que Deus está falando, ao que Deus está direcionando. Preste atenção nisso aqui. A voz de Deus harmoniza a razão com a emoção e faz o racional se aliar ao afetivo e acomodar-se no nosso volitivo, na nossa volição, nosso desejo, nossa vontade. Então, a voz de Deus, ela convence. Né? A voz de Deus, ela convence. Olha que coisa forte. O profeta Jeremias confirma essa verdade quando expressa: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Deus me convenceu. Jeremias 27, capítulo 20, versículo 7. Então, gente, as inquietações do espírito, que indaga, questiona e busca razões às situações vividas, calam-se diante da voz poderosa de Deus quando ele fala conosco. É só você ler Salmos 29, verso 4. Deus fala no íntimo pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Né? Paulo disse isso em Romanos. O Espírito de Deus foi derramado no nosso coração. Então Deus fala no íntimo pelo Espírito que em nós habita. Então há uma confirmação, há uma testificação do Espírito em nós, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16.
Então a liderança da igreja, ela caminhava nessa intimidade com o Espírito Santo. Ela caminhava nessa intimidade, nessa comunhão com o Espírito, a ponto de declarar que a decisão tomada tinha anuência do Espírito. Olha aí, Atos capítulo 15, versículo 28. Pareceu-me bem ao Espírito e a nós. Então não é a mim e a Deus, é a Deus e a mim, ao Espírito e a nós. Elias também ouviu a voz de Deus num ciclo tranquilo e suave. Já leu? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12 e 13. Veio trovão, veio terremoto, veio tempestade, veio chuva e foram vindo muitas coisas. Mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. O que Deus estava era numa voz mansa e suave. Então hoje nós falamos aqui como aquietar o coração para poder ouvir a voz de Deus no nosso íntimo. Essa live está salva, depois você veja ela. Foi a live às 8 horas da manhã. Nós estamos concluindo aqui o nosso pensamento, o nosso estudo sobre como aprender a ouvir a voz de Deus. E agora vamos concluir falando como discernir a voz de Deus e as outras vozes. Ok? Então, isso aqui é a voz de Deus. Como é que eu consigo discernir a voz de Deus? Dentro disso aqui que eu acabei de falar. E como que eu sei a voz do meu coração? Como eu sei separar que é o meu coração falando e não é Deus? Por quê? Porque o nosso coração, gente, ele busca satisfazer a nossa própria vontade. Essa é a verdade, né? Enganoso é o coração do homem. O coração, ele se inclina para o desejo e ele se confunde com o sentimento, sabia? É por isso que nós temos que desenvolver, sabe, a mente do Espírito, o corpo do Espírito. Nós precisamos levar cativo todo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Porque o nosso coração, ele confunde-se com o sentimento. E Deus não está comprometido em satisfazer a minha vontade, a nossa vontade. Por quê? Vontade é apenas um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. É algo momentâneo, né? É algo passageiro. Então a gente precisa pensar, a gente precisa avaliar. Porque uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar, que é nosso, é do ser humano. Então perceba isso aqui. Deus se compromete a atender às necessidades, pois existe um mundo espiritual onde as consequências de uma decisão errada são mais graves. Então Deus não está submetido, né, a nada e nem a ninguém. Então Deus não se compromete, né, em atender a minha necessidade porque eu quero, porque eu desejo, desde que ela esteja alinhada ao propósito dele, sim. Mas se não, não. Por que Deus falou não tantas vezes na Bíblia? Porque não estava alinhado com o seu propósito. Então Deus se compromete sim a atender às nossas necessidades, desde que elas estejam alinhadas com o seu propósito. Então uma decisão errada pode nos levar a situações drásticas. E Deus, sabendo de todas as coisas, Ele muitas vezes nos fala não. Porque Deus pode ver lá na frente. Então é mister examinar a voz do coração, distinguindo-se de seus próprios interesses, sendo sincero, sem querer atender a voz de Deus, sabe? Você precisa saber, isso que eu quero tem a ver com o propósito de Deus na minha vida? Nós falamos aqui sobre autoconhecimento, né? Quem está comigo aí desde a semana passada, né? Nós já tivemos esse pensamento aqui, sobre auto se conhecer. Então nós precisamos avaliar, examinar a voz do nosso coração, né? Porque o Senhor revela a sua vontade a quem com sinceridade se dispõe a cumprir a sua vontade. Jesus disse isso em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então Deus se dá a conhecer para quem se submete. Para quem mesmo não entendendo, diz, seja feita a sua vontade. A minha compreensão é muito pequena, perto do que o Senhor está falando, perto do que o Senhor está revelando. O meu coração não consegue compreender. A voz do meu coração não está alinhada com o que o Senhor falou. Mas eu me submeto, eu me rendo. Eu estou à disposição de querer a sua vontade. Porque quando eu estou à disposição de querer a vontade de Deus, isso aqui, gente, é um pré-requisito para conhecê-la. Para você poder discernir Deus falando com você dos seus sentimentos. Então você faz o quê? Você pega o seu sentimento e você leva ele à autorrendição. Então, não é primeiro saber para fazer.
Escreve isso aqui que eu vou lhe dizer. Não é primeiro saber para depois fazer. É primeiro querer sondar o coração para encontrar as disposições interiores para poder obedecer. Porque um coração desejoso, né, e um coração despojado, né, a voz de Deus, ela ressoa. Quando você se submete ao que Deus quer, né, a voz de Deus fala lá no seu íntimo. Não tem dúvida. Você sabe discernir exatamente quando é Deus e quando é o seu sentimento, é o seu coração. E como é que eu faço, então, para saber quando é a voz de um amigo? Presta atenção nisso aqui. Nós devemos distinguir a voz de Deus da voz do amigo, tá? Nós precisamos. Porque o amigo julga pela aparência. Assim foi na experiência de Jó, né? Seus amigos o acusaram pelo sofrimento que passava, desenvolvendo argumentações em busca do entendimento da situação. Eles queriam entender pela lógica, pela realidade. Eles estavam racionalizando as consequências das calamidades de que fora cometido. Ó, Jó, não sei não, hein? Tá muito estranho esse negócio. Não é assim que Deus faz. Não é possível você estar assim com Deus e Deus permitir essas desgraças na sua vida, não. Então o amigo, por mais achegado que seja, ele não é capaz de perceber a razão dos acontecimentos e nem de entender as circunstâncias com profundidade. Tem pessoas que chegam até mim aqui no curso, me contando coisas, e eu digo a elas, você precisa orar. Você precisa fazer um propósito de oração. Por quê? Porque eu estou vendo que ela está dando mais voz ao amigo, mais voz a pessoas, do que a voz de Deus. Então a voz do amigo nem sempre é sincera, gente. Nem sempre é sincera. A voz do amigo nem sempre ela é sincera. Porque ele só aponta para o que é aparente. Por quê? Porque é tendente a agradar ou criticar. Né? O amigo ou ele vai te agradar ou ele vai te criticar. Contudo, avalie comigo isso aqui. Cremos que haja verdadeiros amigos. Claro, existem sim. Bons conselheiros, né, comprometidos com a verdade, com sabedoria, que tem sim equilíbrio na sua percepção de vida, que tem coragem de repreender as falhas, que são experientes, são amigos capazes de nos aconselhar, né, sem persuasão e sem exigir que a sua palavra seja seguida na risca, né? Deus pode sim falar por meio de um amigo, de um conselheiro, de alguém que a gente sabe que anda com Deus. Deus pode. Agora, nós precisamos pensar, né? Porque a palavra do amigo ajuda a esquadrinhar a diretriz já recebida. A voz do amigo ajuda não só a esquadrinhar e não só a perceber, né? Mas também faz com que a gente perceba os atalhos do caminho que não estão conseguindo enxergar na nossa caminhada. Então a voz do amigo tem que ser para quê? Para continuar a estrada e não para te dar um desvio. Se Deus já te deu um caminho, te deu uma estrada, aí você ouve a voz do amigo que quer te dar um atalho, tá fora. Por quê, Luciene? Porque ele procura abrir os horizontes da verdade. Mas não cabe a ele nos dar a luz da verdade. A palavra final e decisiva é do Senhor. É de Deus nas nossas vidas. Até porque cada um dará conta de si mesmo, né? Você sabe. Romanos capítulo 14, versículo 12. Então a ciência definitiva, o ponto máximo e decisivo da situação é percebido quando inclinamos o ouvido e escutamos a voz do bom pastor. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Então só assim nós estaremos seguros e convictos da direção de Deus. Você está compreendendo? Está lógico aí? Está claro para você? Nós estamos buscando saber discernir a voz de Deus, né? A voz do nosso coração, a voz de um amigo e também tem a voz do diabo. O diabo fala conosco? Fala! E como fala? O nosso adversário também fala, gente. Jesus estava muito atento a isso, tá? Se você observar, Jesus está muito atento a isso. Às vezes, o diabo usa alguém. Outras vezes, ele fala na nossa consciência.
fala no nosso ouvido. Diretamente ou indiretamente. A voz de Satanás ressoa para desviar a gente do alvo. E não apenas só para desviar, tá? Mas também para nos acusar, para suscitar autopiedade, vitimismo, né? Pra gente ficar com pena, com dó da gente mesmo. É só você ler a Bíblia, Mateus 16, 22. Assim falou a Jesus: tem compaixão de ti. Quem é que tá falando isso aqui para Jesus? É Pedro. Mas quem tá usando Pedro? Por isso que Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Discernimento, saber. Não é Pedro que tá falando, é o diabo na boca de Pedro. Às vezes as pessoas ouvem e elas falam. E elas não sabem que elas estão sendo usadas para repetir o que ouviram de Satanás. Certo dia, eu conversava com uma amiga, ela é missionária, que serve o Senhor na Índia. E ela tá lá já há uns 9 anos na Índia. E ela me revelava uma amargura que ela sentia, sabe? Uma tristeza. Ela vivia me dizendo: ai, Luciene, eu tenho uma profunda tristeza aqui no meu coração. Servindo a Deus, missionária, tá? Mulher de Deus ganhando almas para Jesus lá na Índia. E ela dizia para mim: eu tenho dado a minha vida a Deus, eu tenho trabalhado, sabe, com toda a dedicação na obra, né? E porque Ele ainda não me deu meu companheiro? Por que Deus ainda não me deu meu varão? Ou ela dizia: por que Deus me permitiu que eu me apaixonasse, me envolvesse com uma pessoa errada, né? Porque ela teve um relacionamento frustrado, né? Ela teve um relacionamento que gerou para ela muitas percas e muitas destruições emocionais. E ela vivia me questionando: por que Deus permitiu isso? Só para me fazer sofrer? Então, o que eu via? Eu via que ela atribuía a Deus a sua frustração. Depois de algum tempo de conversa, de mentoria, ela veio estudar comigo, né? E com muita cautela, muito carinho, muito amor, sabe? Apareceu ela no curso, confessando aqui para toda a classe, falando para todo mundo, né? Que ela não buscou a convicção da vontade de Deus. Ela não buscou a convicção da vontade de Deus. E ela tomou a decisão sem ter essa convicção. Então ela reconheceu que ela estava atribuindo a Deus, né, a frustração, que o Senhor não tinha culpa. Que não tinha nada a ver com Deus, mas tinha a ver com ela mesma. Por não discernir, por não compreender, por ser guiada por vozes que não tinham nada a ver com a comunicação divina, que não foi o Espírito Santo. Entenda o que Deus está falando conosco. Porque muitas vezes nós oramos para Deus confirmar aquilo que nós desejamos e nós não colocamos a nossa vontade para ser examinada à luz da verdade de Deus. A gente tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. Então, aproveitando a amargura da alma, Satanás fala ao nosso ouvido, sabia? Aproveitando uma frustração, uma tristeza, o diabo vem insinuando que Deus é culpado por decisões erradas que nós tomamos. E o propósito dele é nos convencer de que não valeu a pena a gente dedicar a nossa vida em servir a Deus. Esse é o propósito, esse é o plano, essa é a estratégia maligna. Então, dessa forma, o que o diabo quer? Ele quer provocar uma autocomiseração. Ele quer que você fique se vitimizando. Nasci para sofrer, porque nada na minha vida dá certo, porque eu vim de uma família assim, porque a minha vida sempre foi difícil. Aí você fica o quê? Nessa autocomiseração, nessa autopiedade. E expor-se como vítima de Deus é ação do diabo, gente. É ação do diabo. É o diabo. O maligno, com sua sutileza, ele tenta enganar, tá? A sua maior arma, o seu maior deleite é o engano. Quando na hora das decisões, a lógica e a razão afirmam que estão certos, porém apenas pela perspectiva humana, Satanás procura obscurecer o entendimento humano com raciocínios falsos. Raciocínios falsos. Preste atenção nisso aqui, tá? Deus está falando com alguém aqui agora. O Senhor está falando com alguém aqui agora. Que está passando pela frustração de decisões erradas,
caminhos que você pegou por direções que foram vozes que você ouviu que não foi Deus que falou, a comunicação não foi divina. O diabo quis obscurecer seu entendimento com raciocínios errados e falsos, né? E aí, independente da verdade, o que aconteceu? Enrijeceu a nossa consciência, enrijeceu a sua consciência com o engano, fazendo você tomar caminhos, estradas que não tinham nada a ver com o propósito de Deus na sua vida. Então, gente, presta atenção, porque Satanás, ele usa a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus, gente. A gente tem que ter o ouvido espiritual, a mente espiritual. A gente tem que ser espiritual para poder discernir quando é o diabo falando, porque ele usa a palavra de Deus. Indevidamente, mas ele usa. Como ele fez com Eva, né? Lá no Éden. Foi isso que Deus falou? Não comereis de toda árvore que está no jardim? Deus falou isso? Claro que não, gente. Deus falou de tudo comerás, só de uma que não. Então o diabo, ele nunca vai falar uma mentira estridente. Não, porque ele sabe que você vai reconhecer ele. Ele sempre vai falar uma mentira bem pertinho da verdade. Escute, tá? Escute. Tem que ser crente, tem que ser espiritual, tem que ter relacionamento com Deus. Porque senão, você é enganado, você é engodado. Ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar. Você não tem noção do que o diabo é capaz de fazer para levar uma pessoa para longe do que Deus tem para a vida dela. Para colocar a pessoa num atalho, numa estrada longe dos propósitos de Deus. E ele fez isso com Eva. Então o inimigo, ele cita a palavra de Deus inapropriadamente, como fez com Jesus no deserto. Porque ele não fez só com Eva, ele fez com Jesus também. Eu gosto muito de uma frase que Lutero fala, né? Ele fala sobre pensamentos malignos em nossa mente. E ele afirma que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, né? Nós não podemos impedir. Mas a gente pode sim impedir que eles façam ninho. O que o diabo falou para Jesus? Se tu és o filho de Deus, peraí, Jesus acabou de ouvir, o céu abriu, o Espírito desceu e a voz do Senhor falou com ele. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o diabo está falando para ele, se tu és, quer lançar dúvida. É tática, é estratégia, é estratagema do maligno. Ele pergunta para você, diante das situações da sua vida. Eu costumo dizer para os meus alunos aqui que o diabo vem duas vezes. Quando você está passando por uma frustração, quando você pegou um caminho, né, de atalho que levou você para longe do propósito, você vai ter que refazer o caminho, fazer a volta. E aí você se sente frustrado com você mesmo, você fica decepcionado. Meu Deus, como que eu não percebi isso? Como é que eu me deixei me envolver com isso? Como é que eu entrei nessa? Sabe esse tipo de sentimento que nos sobrevém? O diabo vem também. Ah, se Deus te amasse, Deus não ia permitir isso. Se Deus realmente tivesse um negócio na sua vida, Deus não ia deixar você passar por isso. Né? Ele vem. E a segunda vez que ele vem é quando tá tudo bem. Quando você tá vivendo o auge. Quando Deus tá cumprindo promessa. Quando Deus tá te abençoando. Ah, você acha que ele não vem? Ele vem. Ele vem te aplaudindo, ó. E ele fala pra você, parabéns. Parabéns, Deus te ama muito. O diabo fala essas palavras pra você. Parabéns. Ninguém prega que nem você. Olha, ninguém canta que nem você. Ninguém profetiza que nem você. Parabéns. Você é o fenômeno. Você agora é a atração do momento. Olha o diabo falando. E a pessoa começa a se encher. O ego. Porque esse é o propósito. A pessoa fica cheia dela mesma. Fica egocêntrica. Soberba. E quando eu começo a me achar demais, eu viro um demônio. Quando eu começo a achar que o negócio tem a ver comigo, eu viro um Satanás. Quanta gente não está indo enganado por ele? Então nós precisamos discernir, gente. Precisamos discernir. Nós devemos... isso aqui é muito sério, tá? Eu falo muito isso aqui no curso e desenvolvo muito isso aqui com meus alunos. Devemos afinar a nossa audição espiritual para não confundir as vozes que falam com o nosso interior. E nós não sermos enganados por nada e nem por coisa alguma. E muito menos por alguém. Não podemos ser enganados. Não podemos permitir. Então, discernir a voz de Deus é um exercício fundamental para conhecer a vontade divina. Saber qual é o plano, qual é o propósito de Deus para você. E para o desenvolvimento de uma vida espiritual genuína e madura, consistente, alinhada ao coração de Deus. Exercício, é trabalho.
se vestir que nem crente, carregar a Bíblia de crente, ter dom, não é suficiente. Nós precisamos desenvolver o fruto. Ah, é forte, hein? Vou falar com vocês sobre isso aqui, tá? Vamos falar sobre diferença de dom e fruto. Eita, glória, vai ser forte. Vamos falar sobre caráter cristão aperfeiçoado. As próximas aulas nós vamos ter aí, tá bom? Então, compreendeu? Avalie, analise. Quem é que tá falando com você? É Deus? É o seu coração? É um amigo? Ou é o diabo? Quem é que está falando com você? Nós precisamos ter, filtro para saber quem que está falando. Yes! Amém, gente? Eu quero chamar aqui uma aluna. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Uma aluna querida. Ariela. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela já está aqui. Gente, o método Produs. Eu acredito que ela fez método Produs. Ela fez Mulheres Fortes. E ela também está fazendo teologia agora. Estudando conosco teologia, tá? Porque eu também dou curso de teologia aqui. E ela tá aí. Olá, mulher de Deus. Paz, Senhor. Paz do Senhor, querida. Tudo bem? Como está? Tudo bem, missionária? Tudo bem, graças a Deus. Você consegue afastar só um pouquinho? A gente tá vendo você aqui, ó, da cabeça para baixo. Mais para trás um pouquinho. Isso. Aleluia. E então, como está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Conta para nós aí sua experiência com o método Produs. Então, se apresenta. Você é da onde? Você fala da onde? Qual é o seu cargo eclesiástico? Tá bom. A paz do Senhor para todas. Eu sou evangelista Ariela. Eu moro aqui no Mato Grosso, em Rondonópolis, né? E eu conheci a senhora em 2015, eu me lembro, assim. Uma pregação sobre Esther. As 7 preparações, se eu não me engano. Então, aí eu comecei a te seguir, né? Gostei muito das pregações, do testemunho. E eu tive um encontro com os cursos ano passado, em agosto do ano passado, com inteligência emocional. Foi primeiro curso que eu fiz com a senhora. E uma palavra me chamou muito a atenção, porque eu estava 12 anos no ministério e perdida no meio da religião. Não sabia o que fazer, não tinha... como eu posso dizer, uma direção correta que eu podia caminhar. E aí a senhora falou uma palavra assim, as promessas ainda não chegou na tua vida, por falta de um propósito e de um posicionamento. E para mim foi a mesma coisa que Deus estivesse na minha frente falando, se posiciona, porque até hoje, 12 anos, você não se posicionou. Só viveu daquilo que os disseram para você, faz assim, faz assim, faz assim, mas o seu posicionamento você nunca teve. Chorei muito até sair. A gente estava em aula, eu até saí da aula, né? E daí em diante eu comecei a praticar. É forte. Foi muito assim, foi um confronto comigo mesmo. E aí eu comecei a participar dos cursos. Falei, a missionária está diferente, porque eu sigo ela há mais de 7 anos, eu não tinha visto esses cursos ainda não. E eu preciso demais disso aí. Aí surgiu a oportunidade de fazer o método Produs. Eu não tinha como fazer, não tinha dinheiro, não tinha como, peguei emprestado, que foi a oportunidade que eu vi de mudar a minha história, me posicionar para Deus cumprir as promessas na minha vida. Porque, missionária, antes de eu aceitar Jesus, há 3 anos antes de eu conhecer Jesus, uma mulher me parou, uma senhora evangélica, e disse para mim, Deus te chamou para ser missionária. Então, como que eu ia ser missionária sem se posicionar? Sem conhecer a Deus. Eu tinha aceitado Jesus, já tinha 11 anos para 12, e eu não tinha me posicionado. E foi quando eu comecei o método Produs. Vou falar para todos que estão aqui participando. Não é fácil. Você se autoconfrontar. É se autoconfrontar. Porque é muito fácil você analisar outras pessoas, mas quando você coloca um espelho na sua frente e se analisa, missionária, é terrível. Só que é libertador. É libertador. Nossa, gente. O método Produs é eu forte fiz o demais. 2.0. Sim, eu fiz o 2.0.
E eu não me esqueço da aula que a senhora falou da oração específica, né? Que nós fazemos muita oração, Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe que eu preciso, mas nós não especificamos realmente o que precisamos. Senhor, eu preciso disso, eu sou assim, meu coração está assim. Então eu aprendi a especificar as minhas necessidades. E eu vou falar para a missionária, depois que eu fiz o curso, o meu pastor me colocou até como dirigente do círculo de oração, coisa que eu nunca tinha participado, sabe? As meninas me procuram para mim ajudar, para dar ensino para elas, e eu creio que só foi tipo o início do que Deus tem na minha vida, né? Vai ser muito mais coisas fortes. E aí eu entrei no Mulheres Fortes em Tempos Difíceis, estou na teologia também, e eu indico para vocês que estão aí participando dessa live, façam. E tenha Eu falo compromisso aqui, com Ariela, você. eu falo aqui, você Oi. confirma aí se é verdade isso aqui. Eu digo aqui para as pessoas que é um desenvolvimento de 3 meses que a pessoa, ela caminha o que ela não caminhou durante anos da vida dela. Ela caminha em 3 meses, não é? Sim, sim. Sim, O você é um conhecimento, porque a gente alinhamento, tem o né, missionária? É um confronto, né? alinhamento. É um alinhamento. Sim, é um alinhamento. Coisas que você acha que não. É forte, hein, gente? É forte. Então, você que está aqui no Facebook, nós estamos aqui no Instagram com uma aluna, a Ariela, que fez o Método PRODES. Na verdade, ela já estuda com a gente já alguns cursos, né? E agora ela está na teologia. E tem sido muito forte, gente. Muito forte mesmo. Então, eu trouxe ela aqui hoje para vocês verem como é realizador, né? A gente aprende a dormir realizado, né? A gente acaba que a gente dorme satisfeito, né? E a gente acorda determinado. A gente dorme realizado e nós acordamos determinados. Sabe você acordar de manhã cedo com um propósito, com um alvo, com um objetivo, sabendo exatamente com a visão clara o que você tem que fazer, sabe? Para o seu próximo nível. Isso é o método PRODES. Então, você que está comigo aqui hoje, nós estamos na Semana para o Progresso. O curso vai ser lançado, tá? Vou abrir para vocês até o final de novembro. Mas, continua comigo aqui, porque eu tenho novidades maravilhosas para vocês. Então, Deus abençoe você, Ariela, querida. Muito obrigada pela sua participação. Hoje ela é evangelista. E vocês viram aí, né? Ela estava anos parada. Mas depois do curso Método PRODES, ela caminhou em 3 meses, o que há muito tempo ela não tinha caminhado. E é isso. O Método PRODES é isso. Progresso. É o que tem acontecido na minha vida e eu semeio na sua vida. É alinhamento, gente. É visão alinhada, tá? E propósito identificado. É forte. Deus é fiel. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Hoje nós falamos sobre como discernir, Senhor, a voz de Deus, a voz de um amigo, a voz do coração e a voz do diabo. Eu quero te pedir, meu Deus, que pela orientação da tua palavra, o Senhor venha nos dar, Senhor, maturidade, crescimento, desenvolvimento. Porque nós não queremos ficar andando em círculo e nem queremos ficar parados, achando que estamos andando, quando na verdade nada está se movendo. Nós queremos ativar, queremos ser ativadores do teu reino e queremos de fato, Pai, estarmos alinhados para os teus propósitos e os teus planos. Visita meus irmãos que estão comigo nas redes sociais, guarda cada família, cada lar, cada casa, dá para o teu filho e a tua filha a compreensão de que o Senhor pode fazer tudo por nós, menos a nossa parte. Que nós venhamos entender qual é a sua vontade sobre nós. A tua palavra tem nos orientado e nós queremos viver, Senhor, todas as promessas que o Senhor tem para nós. Abençoa os teus filhos nessa noite. É a minha oração e a minha gratidão a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos aqui de novo com um assunto super contundente. Pessoal, espero vocês. Deus abençoe, uma ótima noite, um sono reparador e até amanhã, às 8 da manhã. A paz do Senhor, gente.